Nós, com a graça de Deus, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, agora iniciando o capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Vamos estudar mais esse momento do ministério de Jesus Cristo e, com a graça de Deus, o Senhor há de nos ensinar, há de falar ao nosso coração, há de falar à nossa mente. Lucas 20, do 1 ao 8, diz assim a infalível palavra de Deus. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta, dizendo: o batismo de João é dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes explicou: eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amém. Oremos. Senhor Deus, eis-nos aqui, Senhor, ansioso e desejoso, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para saciar, Senhor, a nossa fome e a nossa sede. Por isso, ó Deus, nós humildemente nos colocamos aqui, Senhor, rogando que o Teu Espírito seja conosco, que vamos expor a Deus dentro de todas as nossas limitações, sabendo, ó Deus, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, sabendo da grandeza, Senhor, dessa mensagem. Agora, Senhor, nos curvamos, Senhor, nos humilhamos diante de Ti, para Te rogar, Senhor, o Teu favor. E podemos ter o privilégio, Senhor, de falar, Senhor, de verdades inauditas, ó Deus. Verdades grandiosas. Uma vez que não temos nenhuma dignidade, Senhor. Olhamos tão somente para Cristo Jesus e enxergamos nele. E somente nele, ó Deus. Na sua obra grandiosa. O mérito, Senhor, para falarmos. Então, nos apegamos, ó Deus, ao Teu Filho bendito Jesus Cristo. E nele, ó Deus, unidos, por graça, tão somente. E rogamos que o Teu Espírito, Senhor, haja por meio de nós. E haja naqueles que ouvem. Todos aqueles, ó Deus, que tiveram a oportunidade de ouvir essa mensagem, que sejam edificados, confrontados, que sejam alcançados pela Tua graça, Senhor, para tão somente a glória do Teu nome, a exaltação, a exaltação do Teu Filho. E no nome dele nós te pedimos. Amém. Irmãos, diz Lucas, no versículo 1 do capítulo 20, aconteceu que num daqueles dias. Que dias eram esses, João? Num daqueles dias. A gente está aí num contexto, né? Que dias eram esses? Em que Lucas está fazendo seu relato. Num daqueles dias. Como é que a gente pode, a partir aqui de Lucas, tem um dos evangelhos que dá um detalhe melhor desse dia. Mas, pelo que a gente já estudou, que dias eram esses? Onde Jesus estava, mais ou menos, nesse momento? Certo, muito bem. Então, era um daqueles dias em que Jesus tinha entrado, né, em Jerusalém,
Como foi, Aline, a entrada de Jesus? Como foi a entrada dele? Hein? Foi animada? Como é que ele entrou em Jerusalém? Entrou caminhando com seus discípulos. Foi? Não? Foi como? Sim, como foi que ele entrou em Jerusalém? Ele andou ali com seus discípulos, estava junto com ele, seus discípulos, ele está na hora de ir para Jerusalém. Foi? Como foi, irmanita? Dê mais detalhes dessa entrada. Ah, olha, já lembrou. Não se preocupe não, dona Vaninha, que eu não vou perguntar a senhora. Agora não, só no final. Não, perguntando, só no final. Entrou em Jerusalém num jumentinho, foi, manita? Ele comprou o jumentinho? Não? Como foi? Foi. Ele disse aos discípulos, olha, vá lá em tal lugar, né? E você vai encontrar um jumentinho, desamarre ele. E o dono vai perguntar, não foi assim, Davi? Ei, por que você está pegando meu jumentinho? Foi assim? Foi. Não lembra não. Foi, Marcos? Foi. Foi. Foi assim mesmo. E o pessoal olhou, mas os discípulos tá o jumentinho amarrado, né? Já imaginou, dona Vani, chegasse lá na roça e o pessoal começasse, chegasse alguém e fosse pegar as galinhas, né? Aí, oh, por que você está pegando? Mas os discípulos disseram, o mestre, não foi? Disse que era para pegar. E eles deixaram livremente, não foi? Porque Jesus era dono de todas as coisas, irmão. Jesus é dono de todas as coisas. Mas ele mesmo assim, né, disse, ó, o mestre está mandando, o mestre está pedindo. E eles automaticamente, por quê? Porque Jesus move os corações, né, Marcos? Jesus dá o entendimento às pessoas. A Bíblia diz, João, resolva aí esse probleminha que está aí, seu, logo atrás. Obrigado. E Jesus, a Bíblia diz que, lá em Provérbios, que Deus move o coração do rei, né? Como ribeiros de água, né? Assim, Marcos. Ele inclina o coração segundo o seu bem querer. A gente canta aqui: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele tudo pertence. Mas ele estava lá e só lhe pediu. Então ele entrou, vamos lá, ele entrou no jumentinho. Que dia era esse? Que dia era esse que ele entrou? Quem é que lembra? Alguém consegue lembrar? Eu citei, lembra se eu citei? Que dia era esse que Jesus entrou? Domingo pela manhã, ele entrou. Essa entrada triunfal em Jerusalém. À tarde, irmãos, Marcos, o evangelista Marcos, dá mais detalhes desse cronograma. No domingo de tarde, ele sai para Belém com seus discípulos. Perdão, sai para Betânia, sai de Jerusalém e vai para Betânia. Você lembra de alguma coisa, João, que tem em Betânia assim, que Jesus está relacionado? Lembra em Betânia? Alguma coisa? Aí, e Lázaro, né? Eram amigos, eram família, eram família muito amigos, não era Marcos, de Jesus. Ele foi para lá. Na segunda de manhã, ao voltar dali, Marcos, o evangelista, diz que ele encontrou uma figueira, estava com fome. Aí foi lá, tinha fruto? Não tinha, ele amaldiçoou, né, aquela figueira. Aí foi quando ele entrou no templo e expulsou os mercadores. À noite ele saiu de novo, né?
ou para o Monte das Oliveiras, não há uma certeza maior, ou voltou de novo para Betânia. E na manhã seguinte, volta para Jerusalém. Quando ele e seus discípulos retornam para Jerusalém, eles observam que a figueira estava seca, estava murcha. E aí Jesus, nesse dia, estava ensinando e evangelizando. E aí é quando ele vai ser abordado pelos integrantes do Sinédrio. Então, esse dia é mais ou menos o quê? Acompanhou? Acompanhou? No domingo ele entrou em Jerusalém, passou segunda, agora é provavelmente terça de manhã. Né? Provavelmente ele já está na terça de manhã. Isso é importante, irmãos, que a gente está vendo aqui os últimos dias da vida de Jesus. Isso é muito importante, que ele vai culminar com a sua, daqui a pouco vai culminar com a sua morte. Nós vamos ver que essa cronologia vai bater direitinho, por quê, meus irmãos? Porque ele vai ser crucificado na sexta e vai ressuscitar no domingo, dia do Senhor. A gente estava vendo isso, não foi? Mas então, todos os dias Deus criou, mas tem só um dia que ele chama de dia do Senhor. Só tem um dia. Todos os dias são do Senhor, mas só um dia ele chama de dia do Senhor, né? Ele não chama todos os dias de dia do Senhor. Tem um que ele especifica. E esse dia é o primeiro dia da semana. Isso é muito importante, se a gente acompanhar. Então, está aqui. E aconteceu que num daqueles dias, Lucas não diz exatamente, mas com Marcos a gente vai chegando. Não chega? Mais ou menos na terça-feira de manhã, Jesus estava ensinando o povo no templo e evangelizando, e foi abordado. Quando você diz assim, a palavra sobrevieram os principais sacerdotes, no original, sobrevier aqui, eles chegam assim, de repente, eles fazem uma abordagem. E veja que tem aqui três categorias: principais sacerdotes, escribas e os anciãos. Então estava ali a representação da liderança do Sinédrio, né, Marcos? Estava. Só faltou o sumo sacerdote. Pelo menos descrito aqui. Então, eles abordaram Jesus, eles vieram de repente, eles não marcaram. Jesus, né? Tu tá aí, vamos marcar um diazinho, vamos marcar um horáriozinho que a gente quer conversar contigo. Foi assim? Não. Chegaram de repente quando Jesus estava ensinando e evangelizando no templo, porque eles queriam surpreender Jesus. E nós podemos entender, irmãos, que eles estavam realmente com raiva, enfurecidos. Mas eles, olha, presta atenção aqui, irmãos, eles agiram de forma estratégica, achando que podia pegar Jesus desprevenido. Essa é a abordagem mais perigosa, viu? O lobo, quando vem em pele de ovelha, ele vem de forma estratégica. Ele não vem assim, mostrando os dentes e fazendo cara. Não vem assim, não. Ele vem falando manso. Ele vem misturando verdades com mentiras. Então, aí os pregadores aí, posso citar aqui de cabeça, já vem os treinamento ligeiro. Fala mansinho. Fala verdades da palavra para tocar no seu coração, para lhe sensibilizar. Para fazer com que Jesus trabalhe para você, né? Que atenda às suas necessidades. E que Jesus e Deus virem um servo para você se dar bem, se sentir melhor, superar suas dificuldades, alcançar seus objetivos, suas metas traçadas. Não é assim? Então, eles vêm estrategicamente.
Por que eles estão com raiva? Porque todas as atividades recentes de Jesus chamaram a atenção. Não foi isso que nós vimos? A entrada triunfal chamou a atenção. Olha só, nós acabamos de ler providencialmente, na leitura continuada, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Quem era Jairo? Principal da sinagoga, né? Um cara importante. O principal da sinagoga, irmão, todos os judeus que fazem parte daquela sinagoga ali, daquela região, conhecem, sabe quem é, sabe o nome. O que é que Jesus disse depois de ressuscitar a filha deles? Não diga nada. Mas agora, na entrada de Jerusalém, o povo estava ovacionando Jesus e ele deixa o povo. O pessoal de Jesus manda que eles se calam. Não, Jesus deixa. Não, deixa. Então, tudo que Jesus estava fazendo ali nesse intervalo, viu, João? Antes. Porque a fama dele já vinha. Lembra de Jericó, né? De Jericó, ele curou um cego, né? Que foi o cego, filho de Timeu, né? Bartimeu. Isso aí veio se espalhando, não foi? Jesus curou um cego. Todo mundo sabe, aquele cara que estava ali na beira do caminho, esmolando. Todo mundo que passava, que vinha para Jerusalém, passava por Jericó e sabia do cego que estava ali. Agora o cego não está mais. Aí lá vem, e ele foi ovacionado. Essa informação, irmão, chegou a todo mundo. Que grito foi esse, né? Que suada foi esse que aconteceu? O povo, quem não estava lá, a notícia se espalhou. Todas essas coisas chamaram a atenção. Então eles vieram tomar satisfação com Jesus, perguntando com que autoridade ele estava agindo, fazendo essas coisas, recebendo toda essa honra. E tinha uma coisa que Jesus tinha feito recentemente, que tinha certamente chamado a atenção e atingido os principais do Sinédrio. Quem é que lembra? Jesus fez uma coisa um pouquinho antes aí, que a gente citou, no dia anterior, aqui a terça. Na segunda-feira ele fez um negócio que certamente deixou o pessoal enfurecido. Que foi? Purificação do templo. Ora, o que foi que ele fez, irmãos? O que foi que Jesus fez? Acabou com a prática dentro do templo. Uma prática autorizada pelo sumo sacerdote, com certeza. Apoiada pelos principais sacerdotes, pelos escribas, pelos anciãos. Aceita pela grande. Pode entender isso, irmãos, aqui. Aceita pela grande multidão, pela grande maioria dos frequentadores do templo. Jesus acabou com a prática. Em que sentido? Expulsou, mandou correr e usou o que para isso? O que é que Jesus Cristo usou? Que autoridade ele disse? Ele se embasou em quê? Na palavra. Minha casa, né? Jeová disse que a minha casa é uma casa de oração. Não é para isso, não. Isso daí, irmão, deixou aqui. Lembra disso? Certamente aquele pessoal estava ganhando alguma coisa. Ia deixar comercializar lá e só isso? Só para agradar o pessoal? Não. Sempre tem alguma vantagem, né? Lembra que a gente falou? Nem sempre é vantagem pecuniária. Muito provavelmente era. Mas nem sempre é isso, irmãos. Nem sempre as coisas que são introduzidas e dentro da igreja trazem vantagem pecuniária, mas traz status, traz, deixa a pessoa mais benquista, deixa a pessoa mais popular. A pessoa fica reconhecida, bajulada dentro da igreja. É a mesma coisa,
sai vantagem. Quando isso acontece, irmão, Deus, veja, entenda, Deus, ou seja, tiram de Deus e dão aos homens. Então isso afetou, irmãos, isso é a mesma coisa nos dias de hoje. Vá tentar purificar a igreja. Quando você vai purificar a igreja, irmãos, a reação é, mas nem sempre começa com furor, começa com, é com base em que mesmo você está fazendo isso? Com que autoridade você está fazendo isso? Esses ensinos aí, vem de onde? Né? Por quê? Rapaz, isso aí está muito radical, não está não? Isso não é muito radical, não, adotar essas coisas. Isso não é fanatismo, não. Por quê? O culto sempre foi desse jeito. Tantos anos a igreja é assim. Quantos anos não se fazia aquela venda de coisa dentro do templo? O povo está acostumado. Isso acontece na igreja. Quando eu já cheguei, já tinha, né? Cheguei aqui, já tinha. Meus pais diziam que era desse jeito. Agora você vem com essa história. Você vai adotar isso, vai esvaziar a igreja. Vai afastar os jovens. Vai assustar os visitantes. As criancinhas, cadê as criancinhas vindo aqui na frente para cantar aquela coisa mais linda do mundo? Estou escutando, irmãos, estou dando graças a Deus. Estou aqui, estava aqui, escutando as crianças cantando, ouvindo a voz das crianças. Que maravilha, cantando a palavra de Deus. Agora, imagina as crianças aqui na frente. O que tem? Elas só vão sair do banco ou das cadeiras e vir aqui para frente. O que tem de mais, Marcos? Elas vão até ensaiar, vão pegar alguém para ensaiar. Uma Aline, que é uma voz bonita, frente para ensaiar com as crianças. Entendeu, irmão? Aí vai introduzindo coisas novas, novidades que chega a avó e vê a netinha na frente, as duas netinhas, daqui a pouco três netinhas cantando. Que coisa mais linda do mundo! Oh, que maravilha! E o pastor vai ter coragem de mexer nisso? Você está louco. Vai perder a amizade de Ivan, de Aline, da avó, vão sair da igreja. Entendeu, irmãos? Eu não é assim. Vamos para outra igreja onde o menino pode ter participação. Lá ninguém pode participar. Do culto lá ninguém participa. Você só presta culto se estiver aqui na frente. Só canta se estiver aqui na frente. Só louva a Deus se estiver aqui na frente. Então, irmãos, eles... Entendeu? Eles fizeram essa pergunta, com que autoridade? E a resposta, irmãos, Jesus não foi surpreendido pela pergunta deles. Eles é que ficaram surpreendidos com a resposta de Jesus. Então, o título do nosso estudo é Cristo nega o conhecimento. Nega o conhecimento, pastor? Sim. Porque quando Cristo dá uma resposta, irmão, ele ensina. Nós vamos ver no final. Vou antecipar. Dá um salto aqui e depois vou discorrer. Aquelas pessoas poderiam ser muito mais ensinadas, muito mais instruídas pela parte de Cristo. E Cristo negou isso para elas. Só por quê? Aí vamos responder essa pergunta. Por que Cristo lhes negou a resposta? Por que Cristo não deu a resposta? Porque ele respondeu com outra pergunta. Aí a pergunta que eu quero fazer aos irmãos e responder para aplicar esse estudo é: a quem Cristo nega o conhecimento? A quem Cristo nega o conhecimento? Em primeiro lugar, aqueles que negam a sua autoridade.
Cristo nega o conhecimento a todos que negam a sua autoridade. Vamos ler de novo, versículos 1 e 2. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. Isso aqui, irmãos, é a nata da religião. São os religiosos. E o arguíram nestes termos: dize-nos, por que a autoridade faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Irmãos, essa pergunta era absurda. Essa pergunta era descabida. Por quê? Quem não sabia, irmão, que ouvia a autoridade de Jesus? Nicodemos, antes da conversão, reconheceu que ninguém podia fazer aqueles sinais se Deus não tivesse uma pessoa. Ele disse. Irmãos, quando esteve em Nazaré, Jesus, chegando no sábado, foi ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Todo mundo estava vendo que aquilo era fantástico. Esses de Nazaré se escandalizaram. Porque disseram: esse não é filho de José? Maria não é sua mãe? Não estão entre nós seus irmãos e suas irmãs? Né? Mas eles sabiam que as coisas eram extraordinárias. Em outra oportunidade, irmãos, veja só. Em outra oportunidade, assim respondeu aos fariseus um homem que era cego de nascença e que tinha acabado de ser curado no dia de sábado. Olha só. Os fariseus foram ter com ele e ficaram perguntando: como foi que isso aconteceu? De onde veio esse que fez essas coisas? E o que era cego, né, que havia sido curado, respondeu: isto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, olha a resposta. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Os fariseus disseram: quem é você, cheio de pecado, para ensinar a nós? A nós o quê? A nós que negam a autoridade e o poder de Cristo. Então, aqueles que questionam a autoridade de Cristo, esses que foram ensinados com a Torá, e com essa pergunta manifestam sua loucura, esses aí, Deus não ensina. Deus não ensina. Eles, por que eles negavam a autoridade de Cristo? É simples, irmãos. Por que eles negavam a autoridade de Cristo? Porque a autoridade deles estava sendo diminuída. Quando a autoridade de Cristo sobe, né? Quando é dada toda a autoridade a Jesus Cristo, o que acontece? A autoridade daqueles homens acaba. Cristo disse, irmão, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele mostrou isso. Ele disse aos discípulos no final, né, da sua caminhada, da sua vida, ele disse isso, mas ele mostrou que a autoridade tinha sido dada a ele. Por tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele realizou. Mas o que é que aqueles homens, os mais qualificados, né, Marcos? Os mais qualificados para reconhecer a autoridade de Cristo, negaram a autoridade dele. E a autoridade de Cristo expunha a falsa religião. Esse é o problema, irmãos. Esse é o problema da verdade. A verdade, quando é pregada, a verdade, quando é aplicada, quando é ensinada,
que é que faz? Ela expõe a falsa religião. Muitos que se consideravam religiosos, quando a verdade vem, é assim é o evangelho, é assim a vida cristã. Um cristão é de ser desse jeito, traz luz. Aí a pessoa se sente atingida, né, Marcos? Poxa, é que agora eu não sou religioso. A própria salvação, a pessoa fica, como é? Fica em dúvida, eu sou ou não sou salvo? Quando a verdade é pregada, é isso que acontece. Quando a verdade é proclamada, ela vai de encontro, ela vai alcançar muitas pessoas e vai denunciar as pessoas cheias de justiça própria, as pessoas cheias de autoridade. Essas que foram conferidas, essa autoridade foi conferida o quê? Pelos homens, pelo sinédrio. Pessoas que estavam cheias da mentalidade humana, estavam interpretando a escritura da forma errada. Eles estavam sendo expostos, por quê? Estavam interpretando a forma errada. Jesus disse lá, ouvistes o que foi dito, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com um olhar impuro já adulterou. Por quê? Porque esses religiosos ensinavam que diz assim, o adultério é só quando você tem relação ilícita com outra pessoa. Cristo disse, não, meu filho, é muito mais do que isso. Isso aí é a religiosidade ensinada. Isso é o nível de religiosidade atual. O cristão é algo muito mais profundo. Quem faz parte do reino de Deus entende que a quebra de mandamento vai apenas na intenção. Você matou alguém? O pessoal disse, graças a Deus, nunca matei ninguém. Nunca quebrei o que mandamento? Não matarás aqui mandamento? Sexto mandamento. Nunca quebrei, nunca matei ninguém. Jesus disse, tu já tivesse raiva de alguém, ficasse irado. Já. Então tu matou já, tu é um assassino. Como? Você é um assassino. Que é isso? Que ensinamento é esse? Aí por isso que Cristo disse, no mesmo contexto, disse, não vim revogar a lei, vim cumprir. Vocês não entenderam que a lei de Deus. Então, irmãos, eles daí se incomodavam, então não é de se admirar também que a maioria dos cristãos, dos que se dizem cristãos hoje, se incomoda com a pregação da verdade do Evangelho. Eles se incomodam, eles não querem. Tira a autoridade deles. Tira a autoridade deles da igreja. De mandar fazer o que quiser na igreja, no culto. Expõe. Hoje se estabelece, irmãos, em todo tempo se estabelece um padrão de cristianismo, um padrão de religiosidade. Mas é estabelecido pelos homens. Se abandonar a escritura, não foi isso que os fariseus fizeram? Paulo disse, eu sou fariseu, nascido na linhagem, circuncidado ao oitavo dia. Judeu de judeu, fariseu, na lei, instruído e irrepreensível. Então, o padrão humano, ele atendia ou não atendia mais? Mas o padrão divino, ele disse, para mim isso tudo é esterco. Ou seja, a religiosidade diz, olha, essa minha religiosidade aos homens vale muito, mas para Deus não vale nada. Perdeu ou não perdeu a autoridade? Perdeu. Isso. Aí o que é que acontece? Quando Cristo pregava verdadeiramente, o povo comparava com os outros, né? Fazia comparação, aí expunha. Eles ficavam todos expostos à luz, vinha sobre. Expunha as trevas. Quando está tudo em trevas, você não enxerga. Mas quando vê um. E não era só um faquinho de luz, é? Um canhão de luz. Então, aqueles que pregam, irmãos, todo o desígnio de Deus, eles são considerados como Jesus arrogantes.
que autoridade? Você vem com esse ensinamento. De onde foi que você tirou esse ensinamento? Né? Você é um perturbador de Israel. Não foi assim, quando está Atos 24, 5. Saía, está perturbando a igreja. Está perturbando os irmãos estão vendo na sua igreja, você vem ensinar esse negócio, o irmão sai com a cabeça, vai perguntar as coisas do pastor, o pastor fica perdido, não sabe nem responder. Você escutou isso de onde? Foi o irmãozinho, Joãozinho ali daquela igreja. Marquinho, Zaqueuzinho. Daquela igreja veio dizer esse negócio. E eu fiquei assim, pensando, né? Nunca tinha visto, tinha ouvido por esse lado, né? Aí fui ver na escritura, explica aí, mas sim, olha esse pessoal aí, ó. Esse pessoal aí, olha, tome cuidado com isso. Tome muito cuidado. Ele fica dizendo aí que a pessoa não pode escolher Deus. E a gente não. Isso é uma heresia aí, que foi combatida há muito tempo. Está surgindo aí de novo aqui no Brasil, por causa da internet, tudo se espalha. Está perturbando. Estava tudo bem aqui na igreja. Quando veio essa doutrina aí, estava tudo bem aqui na igreja. Os irmãos estavam tudo bem. Aí quando vem o povo pregando essas doutrinas da graça, dá uma confusão na cabeça do povo. Dá uma confusão. Você pergunta, o povo não sabe nem de que crê. Fica tudo baratinado. Então, meus irmãos, pregar a autoridade total de Cristo sobre a vida das pessoas, principalmente a autoridade sobre a salvação, incomoda. É considerada uma heresia. Por quê? Porque a pessoa nasce ouvindo, dentro das igrejas, da maioria das igrejas e fora delas, que o homem tem livre-arbítrio e pode fazer o que quiser na sua vida. Não é? Aí vem você e diz, não, o cara não tem livre-arbítrio, não. Não é? Isso é uma doutrina, né, fundamental nos dias de hoje, dentro e fora da igreja. Todo mundo tem livre-arbítrio. Você aceita Jesus se você quiser. Você rejeita se quiser. Jesus está aí. Deus amou o mundo todo. Quem aceitar, ele vai ser salvo. Quem não aceitar Jesus vai ser condenado e a culpa é sua. Cristo diz em João 10, do 26 ao 31. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Por que você não está crendo na minha palavra? Você não é das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém vai as arrebatar da minha mão. Você prega a perseverança para os santos. O cara pode fazer o que quiser. Que não vai perder a salvação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ninguém tira da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do pai ninguém pode arrebatar. Aí a pessoa diz, não, a ovelhinha pode pular da mão do... Mas se nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus. Aí a ovelhinha pode saltar dos braços do pastor. Como? Ele não segura, não. Ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. Porque é dele, ele vai recuperar. É dele. Em Mateus 11, 27 diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso é a autoridade de Jesus. E as pessoas hoje em dia ficam perguntando, com que autoridade? Foi com a autoridade que o Pai deu a ele. Toda a autoridade me foi dada. Eu tenho poder sobre tudo e sobre todos.
Então, veja, hoje em dia as pessoas também perguntam, não perguntam? Com que autoridade você ensina essa doutrina? Não pergunta? Pergunta. Cristo nega o conhecimento aos que negam a sua autoridade. Primeiro ponto. Segundo e último ponto, a gente conclui com ele. Cristo também nega o conhecimento aos que conhecem e negam a verdade, como o irmão Marcos falou, Lucas 11. Também nega aos que conhecem a verdade. Versículos 3 e 4. Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta, dizendo: o batismo de João era dos céus ou dos homens? Irmãos, Cristo respondeu com uma pergunta. Veja, tudo isso é sabedoria, irmãos, que Deus nos conceda nessa sabedoria. Porque nós vamos ser colocados em xeque, não vamos? Na nossa vida, na nossa situação. Cristo respondeu com uma pergunta. Uma pergunta simples. Você tem complexidade teológica aqui nessa pergunta? O batismo de João é do céu ou é dos homens? Qual é a complexidade? Uma, ou é do céu ou é dos homens? Não é? Muito simples. Qualquer pessoa comum, sem ter um conhecimento teológico, esses homens tinham a chave, né, do conhecimento. Qualquer pessoa comum podia responder. Lembra que o cego, o ex-cego, disse: ô meu amigo, você é tão sabido. Fica, por que você está perguntando de onde é que esse homem vem? Porque nunca se viu que uma pessoa curasse alguém, curasse um cego de nascença. Precisa de conhecimento? Não. Precisa de conhecimento teológico para saber que o batismo de João foi do céu dos homens? A questão, irmãos, veja, quando Cristo perguntou isso, irmão, veja a sabedoria de Jesus Cristo. Por isso que nós dissemos que foram surpreendidos. Por quê? Porque João foi o precursor de Cristo. João foi aquele que preparou o caminho de Jesus Cristo. João também pregou com toda a autoridade. De modo que, quando ele pregava, Herodes tremia diante deles. Herodes, autoridade, tremia. Quando João pregava, as pessoas lhe procuravam para serem batizados. João era um homem reconhecidamente piedoso. Não era difícil responder se seu batismo era do céu dos homens. Mas é aí onde está. O que esses nobres integrantes do Sinédrio fizeram? Isso aqui é muito comum, irmãos. Olha, isso aqui nós caímos muito nesse erro. Chama racionalizar. Primeiro eles raciocinaram, é uma coisa. Depois eles racionalizaram. Racionalizar é você dar razão, procurar uma razão para a sua conduta, para o seu ponto de vista. Procurar um argumento para justificar a sua atitude, além aquém das Escrituras. Ó, então eles arrazoaram entre si, conversaram entre si, pensaram. Se dissermos do céu, ele vai dizer: por que não acreditaste em João? João que me anunciou, né? João que falou a respeito de mim. João que preparou o meu caminho. João que foi anunciado pelos profetas que viria, né? Vocês não conhecem os profetas? Não falam dos profetas? João veio cumprindo a escritura e vocês não creram nele. Gente, sério. Se a gente responder do céu, ele vai dizer: e por que vocês não creram nele? E aí nós vamos ficar numa situação difícil. Se dissermos dos homens, o povo vai nos matar aqui mesmo, porque está convicto de que João era um profeta. Por fim, responderam que não sabiam, mentiram. Eles sabiam. Então, Cristo nega o conhecimento àqueles que negam a verdade, que conhecem e negam a verdade. Eles sabiam qual era a resposta correta, mas não deram por causa das consequências da verdade.
Suas consciências os acusavam e diziam a todo momento que João pregou a respeito do Messias e eles não creram no Messias. Talvez, irmãos, eles até tenham ido, talvez até tenham ido para ser batizado por João. Na onda, né? Na onda, mas não creram. Não acontece muito isso nas igrejas, vai na, né? Muita gente vai na onda, mas não crê. Irmão, João foi aquele que despertou os israelitas depois de anos de silêncio profético. Não foi assim, aquele intervalo. Deus ficou calado, não foi? Aí João vem. Então era muita audácia responder que não sabiam. Mas eles não queriam perder sua reputação, seu status na sociedade, assim como Nicodemos que foi ter com Jesus à noite. Por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite? De noite. Normalmente não se procura um mestre à noite para tirar dúvida. Normalmente. As pessoas procuravam Jesus de dia, né? J.C. Riley diz assim, irmãos: Geazi, Ananias e Safira têm mais seguidores e imitadores do que os apóstolos Pedro e João, Pedro e Paulo. Vou repetir. Geazi, lembra de Geazi? Que era o moço do profeta Eliseu, né? A gente confunde, está tudo para dizer Elias, mas Geazi era o moço do profeta Eliseu, que cobiçou a roupa, os presentes de Naamã. Geazi, Ananias e Safira têm mais seguidores e imitadores, têm mais inscritos no seu canal do que os apóstolos Pedro e Paulo. Eu abro para os irmãos aqui, eu costumo brincar, né? E de forma correta, né? Ele diz assim: o cara faz uma pregação, porque o pastor fiel da Escritura, né? Conhecido. Aí ele, depois de um ano, tem uns 20 mil que assistiram, 30 mil depois de um ano. Sai um vídeo de um coach desse aí. Em uma semana, é mais de 100 mil. Uma semana. Em uma semana. Então, você vê, né, que Geazi, Ananias e Safira têm mais seguidores do que os apóstolos Pedro e Paulo. Concluindo, irmãos, então Jesus, versículo 8, lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Deus nega o conhecimento. Cristo nega o conhecimento. Eu não vou dizer, vocês vão continuar na sua ignorância. Hoje em dia, irmãos, reconhecer a verdade do Evangelho leva muitas pessoas a perderem amigos, irmãos da igreja, parentes e grandes oportunidades. Mas todos que reconhecem e se curvam diante do genuíno Evangelho, aqueles que não contabilizam as perdas, recebem a seguinte promessa: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. Mateus 10, 39. As pessoas que negam, irmãos, a autoridade de Cristo e negam a verdade, não sabem que a maior perda que eles têm é quando Cristo lhes nega um conhecimento. Lhes deixa na escuridão, lhes deixa na sua própria verdade, como fez esses importantes integrantes do Sinédrio. Quem é apresentado ao verdadeiro conhecimento e o nega, Cristo também lhes nega o conhecimento. Vou repetir. Quem é apresentado ao verdadeiro conhecimento e o nega, Cristo também lhes nega mais conhecimento. Hendrickson
disse: a razão por que muitas pessoas conhecem tão pouco sobre Jesus e sobre a alegria de viver a vida cristã é que se recusam a submeter-se à sua vontade. Curvemos-nos, irmãos, diante da verdade que Cristo nos apresenta. Amém. Amém. Vamos orar, ficar de pé. E assim a gente encerra o estudo e a escola dominical nessa manhã. Senhor Deus bendito, nós, em primeiro lugar, te pedimos perdão, ó Deus, porque em nossas faltas, fraquezas e pecados, nós muitas vezes negamos, Senhor, a verdade da tua palavra, quando nós preferimos seguir pela nossa verdade. Quando nós ouvimos as instruções, ó Deus, e resolvemos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, nós negamos, ó Deus, a verdade, nós negamos também, Senhor, a autoridade do teu Filho bendito sobre as nossas vidas. Não são apenas, ó Deus, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, ó Deus. Também somos nós. Nos perdoa, Senhor, porque somente pela tua graça nós estamos podendo, Senhor, receber essa instrução de ti. Ajuda, Senhor, a nos curvarmos sempre à verdade do Evangelho para que Cristo não nos negue o seu conhecimento. Já oravam, ó Deus, os puritanos. Tira-nos tudo, ó Deus, menos a tua palavra. Assim seja, Senhor, conosco. E nós reconhecemos que a tua palavra, Senhor, ela é verdadeira pela sua própria autoridade, pelo que ela é, pelo que ela relata, ó Deus, e pelo cumprimento, Senhor, de tudo que nela é afirmado. Por isso nós te damos graças, ó Deus, porque nós vivenciamos, ó Deus, no nosso meio, o cumprimento, Senhor, da tua palavra e das tuas promessas. Agora, Senhor, em específico, nós te damos graças pelo novo emprego que o Senhor concedeu ao irmão João, em atendimento, ó Deus, às orações de pecadores. E rogamos desde já que o Senhor o fortaleça e o dirija, Senhor, nessa nova bênção, dádiva, mas também um desafio de deslocamento, de superação, ó Deus, de limitações. Mas sabemos que aquele que começou a boa obra, Senhor, há de completar em todos os sentidos. A busca, ó Deus, é para glorificar o teu nome, é para bendizer o teu nome. Que assim, ó Deus, prossiga nesse objetivo. Agora te pedimos, ó Deus, pela saúde de seu André. Com mais de 90 anos, ó Deus, dificuldades respiratórias, está lá na UTI. E rogamos antes de tudo pela sua alma, ó Deus. Enquanto lúcido, esteve na igreja, ouviu a tua palavra. Rogamos, Senhor, que tu apliques a obra de Cristo Jesus na sua vida. E sendo da tua vontade, ó Deus, que ele possa retornar para os seus familiares. Que o Senhor ainda lhe conceda mais alguns anos de vida, dentre os muitos que o Senhor já deu. Também te rogamos da mesma sorte, ó Deus, pela irmã Coleta. Esta, enquanto viva, professou a fé. Mas agora, Deus, na sua situação, depende integralmente e inteiramente dos seus cuidadores. E o Senhor ainda lhe mantém vivo, porque tu tens um objetivo, Deus. Aquilo que o Senhor tem determinado para os seus filhos vai se cumprir até o final. Então te rogamos por ela, pela sua vida, pela sua saúde, por aqueles que lhe assistem, em especial suas filhas, seus filhos, seus netos. Fortalece-os, ó Deus, em tudo.
E rogamos a Deus também pela saúde de Abraão, ó Deus, que está assim atingido, abalado. Que o Senhor se utilize desses momentos, ó Deus, para nos mostrar o quanto dependemos de Ti, como somos fracos, ó Deus, e quanto, ó Deus, necessitamos estar fortalecidos em Ti. Por conta disso, também te pedimos pela cirurgia de Adalberto, primo do irmão Zaqueu. Que a Tua graça, Senhor, repouse e esteja sobre ele. E que também, Senhor, esse evento, o Senhor utilize para falar, Senhor, o seu coração, a sua alma, Senhor, o seu entendimento. Rogamos pelo irmão Marcos, que tem um curso programado, a Deus, sua viagem a Maceió com a família. E rogamos a Deus a tua proteção, o fortalecimento dele, Senhor, do Daphne, das crianças. Que ele lá, Senhor, possa ser instruído, Senhor, no seu trabalho. Desenvolva, Senhor, quando retornar com esmero as suas funções. Traze-o de volta, Deus. Que também o tempo lá seja um tempo de alegria junto com os irmãos lá do Maceió. Com o pastor Cadena, com os oficiais. Que Deus tem usado, Senhor, de forma maravilhosa para pregar as verdades, Senhor, do Evangelho. Ó Deus, sustenta essas igrejas, esses ministros, ó Deus, teus membros, para continuarem firmes, Senhor, nesse caminho que é de bem dizer o teu santo nome. Por isso nós te pedimos pela igreja de Petrolândia, que o Senhor se compadeça da igreja, Senhor, e mande, Senhor, um ministro. Esteja com o irmão Zaqueu, que está lá pregando, Senhor, nesse dia. Que a tua unção, a unção do teu Espírito esteja sobre ele. Que ele alimente, ó Deus, aquelas almas que ali vão ouvir, ó Deus, e traze-o de volta, juntamente com Gisele e Alice. Guarda todos eles, ó Deus, para a glória do teu nome. Pedimos pelo teste de habilitação de Ramon, que logo se aproxima. E sendo da tua vontade, ó Deus, o Senhor lhe conceda a possibilidade, ó Deus, de estar devidamente, Senhor, habilitado para conduzir, Senhor, os veículos e assim, ó Deus, contribuir mais ainda, Senhor, com o teu reino. Vamos te pedir pelo tratamento de saúde da irmã Anitta. Agradecemos já por tudo quanto já foi feito, que o Senhor providenciou. Tudo é bondade, ó Deus, da tua parte. E caminha, Senhor, célere todos os tratamentos, todos os exames, ó Deus, sendo feitos, ainda alguns para fazer. Sabemos que no teu tempo, ó Deus, tudo há de ocorrer.